No episódio anterior, falamos sobre variação da massa da Terra, sobre como é determinada a massa da Terra, sobre como são determinados os diâmetros das estrelas, falamos um pouco sobre equilíbrio hidrostático, sobre dinâmica relacionada aos gases, sobre gases ideais e outros temas relacionados. Falamos um pouco sobre superlua e outros assuntos ligados à gravitação, ligados à termodinâmica e temas afins. Neste episódio nós vamos falar sobre inteligência e sobre escalas de medida. A pergunta foi enviada por Guilherme Aquarone e ela trata justamente da medida da inteligência. Ele pergunta se a inteligência é uma grandeza quantitativa, qualitativa ou ambas. Antes de responder a pergunta, nós precisamos compreender bem o que é uma escala de medida. Vamos falar um pouco sobre teoria da medida, que é um ramo da estatística, e sobre as 4 escalas que são utilizadas. Na verdade, existem 5 escalas, eu vou falar no final sobre qual é a 5ª escala, mas inicialmente eu vou falar das 4 que são as tradicionais. São escalas de proporção, escalas de intervalo, escalas de ranking e escala de categoria. Além dessas escalas, que são todas medidas escalares, como o próprio nome diz, existem também os vetores, existem os tensores, que servem para outras finalidades, especialmente na física, elas são utilizadas com outros propósitos. Os vetores, eles apontam numa direção, além de indicar uma intensidade, eles têm uma direção, e os tensores, eles são representados por matrizes, então eles têm mais informação do que outras unidades de medida. São as medidas mais ricas em informação, são os tensores. São muito usados em relatividade geral e em alguns outros assuntos. Muito bem, aqui nós trataremos exclusivamente das medidas escalares, que são principalmente da escala de inteligência e, de um modo geral, também vamos procurar compreender o que representam essas diferentes escalas. A escala mais informativa de todas é a escala de proporção. Ela possibilita utilizar todas as operações aritméticas, de soma, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, logaritmo. Qualquer escala, qualquer ferramenta matemática pode ser utilizada, qualquer recurso matemático pode ser utilizado para medir proporções e outras características dos valores obtidos por meio dessas escalas, os valores representados nessas escalas. As escalas de intervalo, elas só permitem utilizar soma e subtração. Elas são muito mais limitadas. As escalas de ranking, elas nem sequer possibilitam utilizar soma e subtração. Elas só possibilitam ordenar do maior para o menor ou o contrário. E as escalas de categoria, elas não possibilitam nem sequer classificar do maior para o menor. Não significa que são todos iguais, eles podem ter valores diferentes, podem ter posições diferentes no ranking, porém, essas posições não são conhecidas. Então, não é possível determinar nas escalas categóricas ou escalas de classe. Muito bem. A escala de proporção, vou usar como exemplo a escala de temperatura, que ela já dá para representar tanto a de proporção quanto a de intervalo. Quando desenvolveram os primeiros termômetros, na verdade desenvolveram bem antes, desenvolveram na época de Newton. Eu ia falar do caso do Fahrenheit, depois do Celsius, mas o Newton já utilizava termômetros muito antes. Na verdade, Galileu e Torricelli já utilizavam barômetros e termômetros muito tempo antes, inclusive de Newton. Tem uma escala, a escala Newton, não tem a escala Galileu nem Torricelli. Tem Torricelli para pressão, mas não para temperatura. No caso de Newton existe uma escala, com o nome dele, e tem várias outras escalas. Tem a Rankine, tem a Roemer, tem a Fahrenheit, a Celsius, que são as mais famosas, tem a escala Kelvin, entre outras. Então, as escalas mais famosas, mais utilizadas atualmente, são Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Fahrenheit é mais nos Estados Unidos, e em alguns lugares do Reino Unido, outros lugares da Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E a Celsius é a mais utilizada no mundo, e a Kelvin, quando se trata de ciência principalmente, se dá preferência à utilização da Kelvin, justamente porque ela é uma escala de proporção. Eu vou explicar por que é e quais são as diferenças e as vantagens de umas escalas em relação às outras. Quando Celsius desenvolveu a sua primeira escala, foi em 1742, ele estabeleceu um valor para o zero arbitrário. Ele escolheu o ponto de fusão ou solidificação da água como sendo o valor zero. E o ponto de ebulição ou de condensação, ele escolheu o valor 100. Na verdade, ele fez o contrário. Na época, ele colocou o 100 no ponto de fusão e solidificação, e colocou o de condensação e ebulição no zero. Ele fez o contrário. Depois sugeriram que ele invertesse, não me lembro quem foi que sugeriu, mas depois ele alterou, ele colocou o 0 e o 100 nos pontos opostos ao que ele tinha colocado inicialmente. E foi o que foi mantido até hoje, foi essa inversão que ele fez, Mas inicialmente era o contrário. Então, o que nós temos atualmente é o ponto 0 representa fusão da água,
e o ponto 100 representa ebulição. Esse zero, ele não escolheu, ele não adotou um método para encontrar esse valor zero, ele simplesmente atribuiu um zero. Ele falou, esse ponto eu vou escolher zero, vou chamar de zero esse ponto. Foi arbitrária essa escolha. Consequentemente, a probabilidade de que ele escolhesse um ponto zero correto, que realmente representasse uma temperatura, que representasse um valor de zero, é mínima, é quase zero a probabilidade de ele acertar, chutando simplesmente. E o ponto 100, a mesma coisa, não tem um significado especial pelo fato de ser o 100. Estão associados com a água, né? Os pontos para a temperatura, para as condições de pressão e normais, né, do CNTP, essa escala ela foi baseada nas condições normais de pressão, mas não tem nada de especial em relação à totalidade do universo, não é uma escala que seja representativa do que acontecia em outro planeta, em outra situação. Já a escala Kelvin, ela vale em qualquer lugar do universo. O zero da escala Kelvin, qualquer método que se utilize em qualquer lugar do universo, provavelmente eles vão encontrar o mesmo valor para o zero Kelvin. Eles vão situar o zero Kelvin na mesma posição da escala que é situada pelos humanos ou por qualquer ser alienígena de qualquer lugar do universo que utilize métodos adequados. Então, como o Celsius atribuiu esse zero? Ele simplesmente escolheu o ponto, né, de fusão da água. Poderia ter escolhido do mercúrio, poderia ter escolhido do chumbo, do ferro, qualquer outro. A água, como é o elemento mais comum, né, a substância mais comum no nosso planeta, mais facilmente acessível para todos, então, por essa padronização da facilidade de acesso, utilizam a água para várias finalidades. A escala Celsius ela tem uma propriedade que é a uniformidade dos intervalos. Então, se você soma uma certa quantidade de energia, você tem uma certa quantidade de água, por exemplo, 1 grama de água. Se você soma uma certa quantidade de energia nesse 1 grama de água, você vai produzir um certo aumento de temperatura. Sempre que você soma essa mesma quantidade de energia nessa mesma massa de água, você vai produzir uma mesma quantidade de aumento na temperatura. Isso é válido para a escala Celsius. Por exemplo, você tem uma energia X, sempre X, vamos supor, sei lá, 1 joule, né? Uma caloria. Você tem 1 grama de água e você acrescenta 1 caloria, está isolado do resto do universo, você não tem outros fatores influenciando, não tem contato com o ar, né? Você tem que isolar esse sistema. Se você tem outros fatores atuando, vai haver dissipação de calor, né? Vai ser troca térmica com o ambiente, então você não vai preservar as propriedades que nós queremos. Tem que isolar o sistema. Você tem 1 grama de água isolado do resto do universo. Aí você adiciona 1 caloria a esse 1 grama de água. Isso vai fazer com que a temperatura aumente em 1 grau, 1 grau Celsius. Se a água estiver, por exemplo, a 0 graus Celsius, 0 graus Celsius não, porque ela pode estar congelada, aí fica um pouco diferente, porque uma parte da energia vai ser necessária para derreter e outra parte para aumentar a temperatura. Então não vai ser a mesma coisa pelo fato de uma parte ser necessária para a mudança de fase, né? Mas vamos supor que ela esteja a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius, se você soma 1 caloria, ela vai aumentar de 10 para 11. Se em vez de 10 ela estivesse a 100 graus Celsius, 110 graus Celsius, no caso já em estado de gás, né? Se você soma a mesma 1 caloria e preserva as propriedades gerais, não altera outras propriedades, ela vai aumentar em 1 grau. Se você pegar água líquida, em vez de colocar 100, acima de 100, vamos colocar abaixo, 50. Você está água a 50 graus Celsius. Você soma 1 caloria, ela vai passar a 51. Se ela está a 80 e você soma 1 caloria, ela vai passar para 81. Então não importa qual a posição na escala que se encontra a temperatura, se você soma uma mesma quantidade de energia, ela vai produzir o mesmo aumento na temperatura. Isso caracteriza uma escala intervalar. Os intervalos têm o mesmo significado em qualquer ponto da escala. Se você pega abaixo de 0 e acima de 100, também continua válida essa propriedade, que quando você soma uma certa quantidade de energia, você produz o mesmo aumento na temperatura. Então a diferença de 100 graus para 101 é a mesma diferença que se tem de 1 milhão para 1 milhão e 1. A diferença de 1 grau é válida em qualquer região da escala, tanto para negativa quanto para positiva, até milhões, bilhões, trilhões de graus Celsius. Se você soma 1, o significado é o mesmo. Por isso ela é uma escala intervalar, porque o intervalo entre um grau e outro é uniforme. Os intervalos se mantêm com a mesma dimensão, mesma amplitude, né, em todas as regiões da escala.
No caso da escala de Rankine, você não tem essa propriedade, você perde essa propriedade. Um exemplo de escala de Rankine. Você tem uma corrida de cavalos, ou uma corrida de humanos, uma corrida de carros, né? E vocês têm o primeiro classificado. Chega o primeiro, depois de um tempo chega o segundo, depois chega o terceiro e assim por diante. Você sabe, você tem a classificação final, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro classificados. Você sabe quem chegou antes, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro e assim por diante. Mas você não sabe quanto o primeiro colocado chegou à frente do segundo, ou o segundo à frente do terceiro, e assim por diante. Pode ser que o primeiro tenha chegado quase junto com o segundo, e pode ser que o terceiro tenha chegado muito depois. Pode ser que o quarto tenha chegado só um pouco depois do terceiro, mas não tão depois quanto o segundo chegou do primeiro, ou muito antes do que o segundo chegou do primeiro. A diferença seria menor do que do segundo para o primeiro. O quinto para o quarto pode ter uma diferença diferente de todos os outros, e geralmente é diferente, né? Então, você não preserva a intervalaridade uniforme, você perde a uniformidade, né, na separação entre uma classificação e a subsequente. É possível que você utilize uma outra variável, no caso, o tempo que teve entre as classificações, e aí você tem uma escala de intervalo, uma escala de proporção, na verdade, é de intervalo e também de proporção. Se você utilizar o tempo, né, o tempo da classificação de cada um, aí você vai ter uma escala que tem informação adicional. Mas aí você já não está falando da classificação em si, e sim de uma propriedade adicional da classificação, que é o tempo em que chegou cada um dos classificados. Agora, a classificação em si, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, essa diferença do primeiro para o segundo, que é uma unidade, do segundo para o terceiro, que é mais uma unidade, uma diferença de ordem, uma diferença ordinal, você não tem informação sobre quanto representa o intervalo entre cada ordem e a ordem subsequente. Tá? Então você não tem tanta informação quanto você tem na escala intervalar. A intervalar você tem os intervalos, todos eles uniformes. Enquanto a ordinal, os intervalos podem ser uniformes por sorte ou não. Geralmente não são uniformes. Aí você tem a escala de Rankine. A escala de categoria, que também é chamada de nominal ou de escala de classe, ela não tem nem informação sobre a ordem. Não significa que estão todos na mesma ordem. Podem estar em ordens diferentes, mas essa informação não é visível, ela não é detectada pela escala nominal, escala categórica ou escala de classe. Um exemplo de escala categórica é, por exemplo, cores, né? Então você tem o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o laranja. Uma cor não é mais nem menos que a outra. Veja bem, nós não estamos falando do comprimento de onda das cores, que é uma propriedade das cores, nem estamos falando do albedo das cores, né? Nem estamos falando da frequência das cores. Estamos falando das cores em si, das próprias cores. Então as cores não são mais nem menos uma que a outra. Elas são simplesmente categorias diferentes. Tem cores diferentes que não são classificadas nem numa ordem, nem em quantidades a mais ou a menos. Quando você fala da frequência ou do comprimento de onda, aí você pode estabelecer uma ordem, pode estabelecer intervalos regulares e proporções também. O comprimento de onda é uma escala de proporção. Porém, as próprias cores são categorias. No caso do albedo, né, por exemplo, se você tem o albedo do amarelo. O albedo do amarelo, para nós que vivemos iluminados pelo Sol, que é uma estrela com espectro predominantemente amarelo, né? A emissão dele está principalmente em 589 nanômetros, o pico de emissão ele tem uma distribuição espectral, né, com vários comprimentos de onda, em que a predominância está em torno de 589,2 nanômetros. Para essa classe espectral, que é G2, quando ele incide sobre uma superfície amarela, o amarelo vai ter um albedo maior do que o vermelho, maior do que o azul, porque vai ter uma incidência maior de luz amarela, que vai contribuir para um albedo maior se o objeto for amarelo. Se você tivesse um sistema planetário iluminado por uma gigante azul, por exemplo, um objeto azul teria um albedo maior do que um objeto amarelo. Porque o espectro daquela estrela azul, vamos supor que tivesse 430 nanômetros, né? Ele teria uma predominância de emissão na faixa do azul, próxima à faixa do azul. Se fosse uma estrela vermelha, com 700 nanômetros, 690 nanômetros, teria uma predominância de emissão no vermelho. Consequentemente, um objeto vermelho teria um albedo maior do que um objeto de outras cores. Tá? Nem precisaria para o sistema planetário. Basta que você utilize uma lâmpada que tenha propriedades, né, de distribuição espectral
que predomine um certo comprimento de onda. Se você pega uma lâmpada dessas de discoteca, né, de danceteria, que tem próximo do ultravioleta, né, do comprimento de onda mais curtos, você pega um objeto azul, ele vai ter um albedo maior do que o objeto vermelho. Então você não precisa para um outro sistema planetário para conseguir observar essa característica. Mas aí você não está falando das cores em si. Você está falando de uma das propriedades das cores, né, de uma variável associada às cores, que é o albedo, ou o comprimento de onda, entre outras características das cores. Então, as cores são um exemplo de escala nominal, ou escala de classe, ou escala categórica. Um outro exemplo de escala categórica são, por exemplo, as marcas. Então, você tem marcas de qualquer produto, né, por exemplo, de veículos. Você tem a Ferrari, tem a BMW, tem Bugatti, tem Pagani Zonda, tem Volkswagen, tem Chevrolet, tem Honda. Então, você tem diferentes marcas. Você não tem uma marca que é mais ou menos que a outra, ou que está acima ou abaixo da outra. Você pode, algumas características das marcas podem estar acima ou abaixo. Por exemplo, a Volkswagen produz mais unidades do que a Ferrari. Porém, o preço individual de um veículo da Ferrari é maior do que o preço individual de um veículo da Volkswagen. Então, depende do que você considera de variável associada com aquela marca. Você pode estar uma marca acima ou abaixo da outra. Repare que inverte. Se você escolhe como critério a variável que seja o valor individual de um veículo, a Ferrari fica acima, Volkswagen embaixo. Mas se você escolhe como característica a quantidade de veículos produzidos por ano, a Volkswagen fica acima, que produz muito mais veículos, e a Ferrari fica embaixo. Então, não são características, não é a própria marca que está em cima ou abaixo. São características associadas à marca que podem ficar acima ou embaixo, inclusive gerar números que podem ser colocados numa escala de proporção, de intervalo e também ordinal. Toda escala de proporção também tem as propriedades da escala de intervalo e de escala ordinal. As escalas de intervalo também têm as propriedades de escala de ordem, de escala de ranking, mas não tem da escala de proporção. E a escala de ordem só tem as características dela própria, não tem as de intervalo e nem as de proporção. As escalas categóricas, elas são de uma classe diferente, elas são uma escala qualitativa, né? Elas nem são quantitativas, porque elas não podem ser ordenadas. As outras três são quantitativas. Muito bem. Comentando um pouquinho mais, só para esclarecer um pouco melhor a escala de proporção, no caso, estava falando da escala Celsius, né? Então, o Celsius ele desenvolveu essa escala, ele encontrou não, na verdade ele atribuiu arbitrariamente, né, o valor 0 e o valor 100. Depois ele dividiu em 100, né, esse intervalo de 0 a 100, e ficou a escala que passou a ser chamada centígrado até, se não me engano, 1948, 1950, acho que 1948. A partir de 1948, eles alteraram o nome da escala centígrado para a escala Celsius. Em parte porque o prefixo cent era utilizado para um centésimo, centímetro, centigrama, né? Então, o cent na escala centígrado não faria sentido, porque seria 1 grau e não um centigrau, né? Aí passou a ser escala Celsius. Desde sempre, na verdade, deveria ser escala Celsius, porque o autor da escala foi o Celsius. Mas foi conhecido como centígrado durante muitos anos e só passou a adotar o nome Celsius em 1948 ou 58, não tenho certeza. E que também não é um ponto fundamental para esse caso. Com relação à escala Kelvin, quando Kelvin analisou várias situações em que você tinha uma característica associada com a temperatura, por exemplo, a velocidade das moléculas, né, o grau de agitação das moléculas, ou o nível de entropia, né, qualquer característica que você tenha uma grandeza em escala de proporção, que você associa essa grandeza com a escala, e você tenta medir as proporções dessa grandeza, você constata que aquela escala tinha um problema e que ela pode ter um zero posicionado em algum lugar. Você só tem que encontrar a localização correta desse zero. Quando você fala, por exemplo, em 20 graus Celsius e 10 graus Celsius, quantas vezes 20 graus Celsius é mais quente do que 10 graus Celsius? Se você não tem a escala Kelvin, você não consegue fazer esse cálculo. Não é 2 vezes mais quente. 20 graus Celsius não é 2 vezes mais quente do que 10 graus Celsius. Você tem que encontrar uma característica associada com a temperatura, por exemplo, a entropia, e a partir da entropia, você vê a entropia para 20 graus Celsius e a entropia para 10 graus Celsius.
Com essa informação sobre as entropias, você consegue calcular a proporção de temperatura entre uma e outra, ou a velocidade média de agitação das moléculas. Também é uma maneira que você consegue calcular a proporção do 20 para o 10 graus Celsius. Quando Kelvin começou a aplicar esse método e constatou que era possível calcular essas proporções, ele verificou que 20 graus Celsius era aproximadamente 293 sobre 283 vezes mais quente do que 10 graus Celsius. Ou seja, não era 20 para 10, ou seja, 2 para 1, não era isso. Era 293 sobre 283. Na verdade é 293,15 sobre 283,15. Mas na época do Kelvin ele não conseguia chegar nesse nível de precisão. Então ele chegou num valor razoavelmente próximo e ele percebeu que isso não valia só para esses valores específicos. Por exemplo, para 100 graus Celsius ou 50 graus Celsius, a proporção é 373 para 323. Se você pega 1000 graus Celsius para 500 graus Celsius, a proporção é 1273 para 773. E qualquer outro valor que você considera, você vai ter uma propriedade que aparece em todas elas, que é você somar 273 com o valor da escala Celsius. Então, se você soma 273 com 20, você tem 293. Se você soma o 10 com 273, você tem 283. Aí você calcula a proporção, você encontra a proporção de temperatura do 20 graus Celsius para o 10 graus Celsius. Isso vale para qualquer escala, para o Fahrenheit, para o Rémois, qualquer outra que você tenha essas proporções. Você primeiro converte em Kelvin, depois que você converter em Kelvin, você determina a proporção de qualquer par de temperaturas em qualquer escala, sempre usando a Kelvin antes para você fazer a proporção. E a partir daí você calcula para o outro par de temperaturas na outra escala. Então, isso é possível por quê? Porque o zero da escala Kelvin, ele representa o zero verdadeiro da escala. Kelvin, eu estou falando Kelvin, mas o nome da verdade dele era Thomson, né? Era William Thomson. Ele ficou conhecido como Lord Kelvin, a escala ficou conhecida como Kelvin, mas o nome dele era Thomson. Muito bem. Então, o Thomson, né, que é conhecido como Lord Kelvin, ele percebeu que era possível determinar as proporções e, a partir dessa determinação, ele podia encontrar o ponto correto que se encontrava o zero da escala. O zero no sentido de que não pode haver valores abaixo daquele ponto. Ele encontrou o limite mínimo de temperatura, que foi uma ideia bastante revolucionária. E é utilizado até hoje, esse limite mínimo. Eles foram aprimorando o cálculo para encontrar com maior exatidão onde se situa o valor zero correto, né? Mas a ideia fundamental foi preservada desde aquela época. Teve recentemente alguma polêmica a respeito de uma temperatura abaixo de 0 Kelvin, porque quando você aumentava a entropia, isso tem um artigo, é melhor que não aprofunde muito, mas tem um artigo que eu escrevi faz uns 2 anos a respeito disso. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha, tá? Sobre essa polêmica do 0 Kelvin, que foi na verdade um erro de interpretação, né? Não é um erro de interpretação, talvez eles quisessem fazer publicidade com isso e fazer uma proclamação bombástica: descobrimos uma temperatura abaixo de 0 Kelvin. Não é bem o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi outra coisa que eles interpretaram de uma maneira que era conveniente do ponto de vista publicitário para vender notícia. Mas na prática não é bem isso que aconteceu. Bom, então Kelvin ele verificou que era possível você encontrar qual a posição correta do zero que o Celsius, o Fahrenheit, o Rankine e outros, né, na verdade o Rankine não é uma pessoa, Roemer e outros, atribuíram zeros arbitrários, enquanto o Kelvin ele procurou identificar qual a posição correta onde deveria ser colocado esse zero. E deu uma solução muito mais elegante, mais eficiente, mais completa e mais útil. Porque a partir do momento que você utiliza a escala Kelvin, você consegue fazer multiplicações, divisões, potenciações, radiciações, logaritmos. Você consegue usar qualquer recurso matemático para tratar os scores produzidos por essa escala. Os scores que são representados nessa escala. Quando você utiliza a escala Celsius, você só pode fazer soma e subtração. Fica extremamente limitado. Repare que se você faz uma divisão de 20 Celsius por 10 Celsius, dá 2. E 2 não é a proporção correta de temperatura entre 20 Celsius e 10 Celsius. Mas quando você faz entre 20 Kelvin e 10 Kelvin, é 2. A proporção é 2. Ou entre 200 e 100, você mantém a proporção, você encontra 2. Se você pega os 20 Celsius e transforma em Kelvin, você encontra 293,15.
Se você pega os 10 Celsius e converte em Kelvin, você tem 283,15. Se você divide um pelo outro, você novamente encontra a proporção. Dividindo no Kelvin, claro, não no Celsius. Então, o Kelvin ele possibilita esse tratamento complementar, esse tratamento adicional de vários recursos matemáticos que podem ser usados na escala, desde que essa escala seja de proporção. Então, quando se trata de qualquer grandeza física, né, a grandeza não está em nenhuma dessas escalas. Ela está, na verdade, disponível para ser verificada pelos instrumentos que você tiver e pelas ideias que você tiver. Quanto melhores forem os instrumentos e as ideias para obter essa informação, mais rica vai ser a informação que você vai obter. Então, a temperatura não está numa escala de proporção, nem numa escala intervalar, nem numa escala ordinal. Ela está lá. A temperatura é uma propriedade do universo, é uma característica física, né, uma grandeza física. Para que você obtenha uma informação de um modelo matemático que possa representar a temperatura da maneira mais rica possível, você tem que usar um método equivalente à escala Kelvin, porque é uma escala que extrai o máximo de informação possível daquela variável da natureza que você deseja medir. Então, a grandeza não é uma propriedade da característica física em si, é uma propriedade do modelo matemático que você adotou para medir aquela grandeza. A partir do momento em que você adota um modelo matemático mais eficiente, mais rico, que você trabalhou mais para encontrar o valor correto do zero absoluto, para assegurar que os intervalos sejam uniformes em toda a escala, então você está conseguindo mais informações sobre aquela variável. Não é uma característica da variável aquela informação. A variável tem as informações, elas estão lá. Mas para que você possa obter essas informações, você precisa de uma ferramenta matemática adequada, de instrumentos adequados, de uma modelagem teórica adequada, para extrair o máximo possível de informação. No caso da inteligência, os primeiros testes foram propostos por Alfred Binet. Na verdade, Galton já trabalhava com isso antes, na verdade muito antes, os antigos chineses já tinham métodos para medir a inteligência, Platão já adotava métodos para medir a inteligência, então tem métodos muito antigos anteriores aos de Binet. Mas Binet ele foi o que sistematizou o método, ele desenvolveu uma escala, né? Ele foi o que deu uma abordagem mais científica para a maneira que se mede a inteligência. Ele foi o primeiro a dar uma abordagem. Na verdade, o Galton já deu uma abordagem mais ou menos científica, mas o Binet foi o que envolveu o método mais adequado para a